Senhor Jesus, nós te agradecemos por essa noite. Te agradecemos por cada um presente nessa reunião. Nós sabemos quem é que nos trouxe aqui. Nós sabemos que só estamos aqui nessa noite porque a tua misericórdia nos alcançou, porque nós recebemos um convite do próprio Deus. Por isso, nessa noite, abrimos nosso coração a ti. Senhor, o que está no teu coração, aquilo que o Senhor deseja falar, fale aos nossos corações. O Senhor é aquele que saiu vencendo para vencer. Nós simplesmente abrimos o nosso coração para que o Senhor possa vencer em cada um de nós e que saiamos daqui nessa noite declarando para todo o universo: que liberdade maravilhosa! Por isso, nessa noite, nós declaramos que Jesus Cristo é o Senhor. Amém. Amém. Vou trocar os microfones aqui. Boa noite a todos os irmãos e irmãs, aos convidados, amigos e amigas dos nossos queridos irmãos. Primeiramente, agradecer a presença de todos. E se nós estamos contentes com essa reunião, eu tenho certeza absoluta que a pessoa mais contente nessa noite foi aquela que te trouxe aqui. Nós temos a plena convicção de que Deus está muito feliz com a presença de cada um de vocês e cada um de nós aqui. Eu creio que nessa noite pode, eu espero no Senhor que essa pessoa doce, maravilhosa, ela seja desvendada de uma forma para vocês, assim como um dia eu vi essa pessoa tão preciosa, tão doce, tão maravilhosa, e eu não resisti a ponto de ter sido atraído pelo Deus da glória que um dia apareceu para mim. E eu garanto que foi irresistível. E desde então eu consagrei a minha vida ao Senhor, assim como tantos outros aqui tiveram experiência semelhante, e eu creio que essa pessoa, ela pode ser o libertador que talvez estávamos procurando até o dia de hoje. Que o Senhor abençoe a cada um de vocês, a cada um de nós e a família de todos vocês. Amém. Jesus é o Senhor. Amém. O tema do convite, o tema da mensagem dessa noite, eu creio que o convite que vocês receberam diz respeito sobre um passo para a liberdade. Mas, ao falar de liberdade, nós precisamos entender do que nós precisamos ser libertos, de quem nós precisamos ser libertos, e a partir dessa libertação, ao sermos verdadeiramente livres, aí nós nos tornaremos um escravo que vale a pena ser um escravo. O mundo hoje está escravizado por alguém que é um usurpador. Então esse usurpador, ele se rebelou contra Deus na eternidade passada. Nós, a título de, para os irmãos entenderem, eternidade é eternidade. Mas porque houve uma janela de tempo, nós vamos nos referir à eternidade passada e à eternidade futura e à ponte do tempo. Porque Deus, por ser eterno, por ser incriado, por Ele ser algo que sempre existiu, alguém que sempre existiu, Deus é um mistério. Mas esse Deus misterioso, um dia na eternidade, de maneira que a nossa mente humana não consegue compreender, Ele teve uma vontade. E a vontade dele seguiu o princípio daquilo que ele é. Porque se Deus é eterno, a sua vontade também tem de ser eterna. Então na eternidade surgiu essa vontade em Deus. E baseada nessa vontade, Deus então estabeleceu um propósito. Esse propósito é a sua intenção determinada. É aquilo que vai fazê-lo feliz. E nós também, consequentemente, seremos muito felizes fazendo parte do propósito eterno de Deus.
Então Deus, ele teve essa vontade, estabeleceu um propósito, esse propósito é o que torna feliz, então ele decidiu, eu vou criar os céus e a terra. Então em Gênesis 1:26, ele criou os céus e a terra. No princípio criou Deus os céus e a terra. Esses céus e terra criado por Deus lá no princípio, pelo princípio daquilo que Deus é e pelo fato de Ele ser perfeito e Ele não errar, essa sua criação também tinha de ser perfeita. Então os céus e a terra foram criados de maneira perfeita, sem nenhum problema. Mas ali em Gênesis 1:2 diz que a terra estava sem forma e vazia. Mas numa melhor tradução, essa palavra estava sem forma e vazia, como a Bíblia no Velho Testamento foi escrito no hebraico, esse estava significa a terra tornou-se sem forma e vazia. Por quê? Porque lá na eternidade houve um ser angelical que ele era o querubim da guarda celestial. Ele andava entre as pedras preciosas. Ele era realmente alguém que Deus colocou para governar sobre os anjos. Ele era muito belo. E por ele achar beleza em si, algo brotou no coração dele. E ele disse, eu serei igual a Deus. Eu me assentarei no trono e eu me exaltarei acima de Deus e eu vou ser igual a Deus. Então ele se rebelou. E quando ele se rebelou, ele trouxe com ele uma terça parte dos anjos dos céus, como fala em Apocalipse fala das estrelas do céu. Isso é um sinal indicando que essas estrelas do céu são os anjos que habitavam lá na eternidade. Os anjos adoravam a Deus, glorificavam a Deus, mas esse rebelde, o diabo, Satanás, ele instigou a terça parte dos anjos e ele causou uma rebelião. E por isso que a terra tornou sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas, sobre o abismo. Então aquela criação bela de Deus, agora ela foi corrompida, ela se tornou um caos. Mas graças a Deus que o nosso Deus tem uma vontade eterna e Ele tem um propósito eterno. E Ele jamais vai decidir daquilo que está no seu coração e daquilo que o faz feliz. Então Ele começa um processo de restauração. Então no primeiro dia Deus disse, haja luz e houve luz. E Deus foi criando, dia após dia, separando o firmamento, as águas de cima, as águas de baixo. Então Ele cria as aves do céu, Ele cria os peixes no mar, e tudo Ele vai criando, aí Ele cria os vegetais, ele vai cumprindo um processo de restauração, e quando Ele vai criando os animais, as plantas, Ele vai criando tudo conforme a sua espécie. Ou seja, o animal tem que ser a espécie de um animal, os vegetais a espécie do vegetal. Mas, irmãos, há um momento crucial da criação de Deus. É um momento quando Ele decide criar aquilo que seria o centro do universo e o centro do propósito eterno de Deus. Nesse momento, então, depois dos dias da criação, no sexto dia, Ele vai... Porque até então Ele dizia e as coisas aconteciam, mas agora Ele vai botar a mão na massa. Então do pó da terra Ele criou o homem, e como fala lá em Gênesis 1, 26 e 27, façamos o homem à nossa imagem e conforme a nossa semelhança. E tenham eles o quê? Domínio. Sobre o quê? Sobre as aves do céu, sobre os peixes do mar, sobre os répteis, sobre todo ser que rasteja. Então Deus criou o homem. Quando Deus cria o homem, aquilo de fato deixou Deus feliz. E na criação do homem, lá em Gênesis 2 fala que Ele soprou para dentro desse homem, que Ele criou do pó da terra, Ele soprou o fôlego de vida. Quando Ele soprou o fôlego de vida para dentro do homem,
o homem então, ele passou a ser alma vivente. Ou seja, esse homem agora, como fala lá em Jó, que o sopro do Todo-Poderoso o faz sábio, que esse sopro do Todo-Poderoso foi a criação do espírito do homem dentro dele. Ou seja, agora Deus tem uma criação, Ele tem alguém que é a sua imagem e semelhança, Ele tem alguém agora que pode o expressar e o representar nessa terra. Mas nós não podemos nos esquecer que esse rebelde não ia deixar isso barato. Ele insistiu na sua rebelião e aquele homem que foi criado à imagem e semelhança de Deus, como um vaso para conter Deus, ele sofreria algo que nos atormenta até hoje. Então, a título de exemplo, qual que é o significado da vida humana? Então, ao ser criado à imagem e semelhança de Deus, após tudo isso ter acontecido, Deus coloca esse homem num jardim chamado Jardim do Éden. A palavra Éden significa paraíso, um jardim de prazeres, com árvores agradáveis à vista, uma árvore da vida e uma árvore chamada de conhecimento do bem e do mal, mas também conhecida como a árvore da morte. E o Senhor deu uma ordem para esse homem. Ele falou: de toda a árvore do jardim você pode comer, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, do dia em que dela comer, certamente morrerás. E é interessante, porque quando a gente vai para a palavra de Deus, parece que quando a gente lê o primeiro capítulo de Gênesis, parece que tudo aconteceu um dia seguido do outro. Mas considere quanto tempo Adão e Eva, Adão primeiramente, depois Eva, que o Senhor tirou da costela de Crião e deu uma auxiliadora idônea para Adão, considere depois de quantos anos, não sei, talvez milhares de anos, centenas de anos, eles já estavam vivendo ali no jardim. Porque Adão, naquele momento não havia o pecado no homem. Então Adão, ele tinha uma capacidade humana ilimitada, ele deu nome para todos os animais, ele cuidava de todo o jardim. Depois que Eva veio como a sua auxiliadora idônea, também ajudava ele nas questões desse jardim de prazeres. As árvores agradáveis à vista significava que Deus colocou o homem num jardim de prazeres porque Ele queria ver o homem feliz. Deus sempre desejou a felicidade dos homens. E isso era o Jardim do Éden. Adão e Eva viveram ali por centenas, milhares de anos, e a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal estava lá. Quanto tempo se passou até que Eva fosse atraída pela árvore do conhecimento do bem e do mal? Foi esse rebelde. A Bíblia fala que essa serpente no jardim era um dos seres mais belos. Então, muito provavelmente, esse ser belo, ele seduziu Eva, atraindo o olhar de Eva para onde? Estava lá. Mas, de repente, num determinado momento, alguém desenvolveu uma sedução e Eva foi levada a ser atraída para a árvore do conhecimento do bem e do mal, para a árvore da morte. E a partir do momento que ela é seduzida, a árvore do conhecimento do bem e do mal, Satanás lançou uma interrogação. E quando ele lançou essa interrogação, Eva então deu ouvido para a conversa de Satanás. Quando ela deu ouvido para a conversa de Satanás, pronto. É aí que eu quero entrar na mensagem dessa noite, aonde que nós estamos sendo escravizados. O diabo é o pai da mentira. Essa conversa de Satanás, essa atenção que Eva deu para Satanás, foi o suficiente para Satanás injetar um pensamento mentiroso na cabeça de Eva. Quando ele injeta esse pensamento mentiroso na cabeça de Eva, Eva tenta rebater. Mas não foi assim que Deus disse.
Ou seja, ela começou a dar lado para Satanás injetar pensamentos na sua mente. Quando o pensamento de Satanás foi injetado na mente de Eva, uau! Puxa, esse fruto deve ser uma delícia. Então ela foi seduzida e comeu do fruto da árvore da morte. Satanás, nos bastidores da cena, ele estava preparando para injetar o pecado. Quando a Eva come, pronto, o pecado passou a entrar no homem. Então, o Satanás, de maneira personificada, habita na nossa carne. Agora ele injetou algo em nós que tem a sua natureza. E porque ele injetou algo em nós que tem a sua natureza, Deus nesse momento, ele olhou para a situação. O homem que eu criei, o homem que eu amo, ele foi arruinado. Eu não posso ir contra a minha justiça. Então ele fechou o acesso à árvore da vida, com a justiça, a santidade e a glória de Deus. Ao invés de o homem escolher a vida eterna, Satanás seduziu o homem para escolher a árvore do conhecimento do bem e do mal, a morte. O homem foi expulso do jardim. E agora vem a geração de Caim. A geração de Caim, pelo fato de o homem perder um jardim de segurança, de paz, de prazer, de alegria, de satisfação, de comunhão com Deus, agora o homem vive numa esfera de temor, de medo. Então a geração de Caim começa a construir armas. Se os irmãos lerem o relato da Bíblia, vai ver que eles começam a criar as armas, porque medo. Agora eu preciso me defender, agora eu estou desprotegido. Mas eles também estavam sem prazer, sem diversão. Acabou a diversão do Jardim do Éden. O Jardim do Éden era um maravilhoso Disney World, pode dizer assim. Era prazeroso estar lá. Mas agora o homem perdeu o prazer. Então eles começam a criar os instrumentos, a música, a dança. E agora começa algo estratégico de Satanás, juntamente com todo o seu exército, para enredar a humanidade, usurpar a humanidade, manipular a humanidade e escravizar a humanidade, assim como fala em João 10, que o Senhor vem para dar vida e vida em abundância. Mas o diabo, Satanás, ele vem para quê? Para roubar, matar e destruir. Então agora Satanás criou o que nós conhecemos de mundo. Esse mundo, na palavra de Deus, no grego, significa cosmos. É um cosmos. Esse mundo é um cosmos. As mulheres e os homens hoje em dia também estão usando muito cosméticos, né, para embelezar a pele. Então daí vem a palavra cosmético, que é uma maquiagem para te embelezar. Então essa palavra mundo, ela significa uma ordem harmoniosa ou organização. E pode significar também embelezamento e ornamentação. Então Satanás, ele sistematizou o mundo, ele organizou esse mundo juntamente com o seu exército, ele ornamentou esse mundo e ele embelezou esse mundo. E nesse sentido, nós temos 3 palavras para mundo, que eu quero que os irmãos vejam o cenário que Satanás armou para nos escravizar. Então, no sentido de mundo, nós temos o globo terrestre, o mundo mesmo de, eu vou percorrer o mundo, vou dar a volta ao mundo. Então, você tem esse mundo que você viaja para lá, viaja para cá, conhece vários lugares da terra. Isso está em Atos 17, 24, né, o Deus que fez o mundo e tudo que nele há. E Marcos 16, 15 fala, ide por todo o mundo, ou seja, no sentido físico. O segundo significado é aqueles habitantes do mundo. Nós somos habitantes desse mundo. E Deus amou o mundo de tal maneira. Nesse sentido,
ele não amou esse sistema que Satanás organizou, mas ele amou as pessoas que ele criou para ele. Então ele amou o mundo, Deus ama as pessoas, ele não faz distinção de pessoas, ele ama o mundo de tal maneira e ele deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não é maravilhoso saber que Deus te amou? Aleluia! Deus nos ama. Então toda a raça humana, separada de Deus e assim inimiga da causa de Cristo. Então Satanás, ele fez com que as pessoas se tornassem inimigas de Deus. Isso está na palavra de Deus, Hebreus 11:38, dos quais o mundo não era digno, e João 15:18. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós, odiou a mim. Então, esse é o mundo. Então agora tem um aspecto do mundo que é mais, digamos assim, subjetivo, e é justamente aí que nós somos pegos, sem perceber, e de maneira inconsciente, nós nos permitimos ser dominados, direcionados, manipulados por esse usurpador. Porque uma outra palavra que tem o significado do cosmos mundano é o quê? Todo o círculo de bens mundanos, dons naturais, riquezas, vantagens, prazeres que, embora vazios e efêmeros, despertam o nosso desejo e nos seduzem para longe de Deus e tornam-se obstáculos à causa de Cristo. Por isso a palavra de Deus fala em 1 João 2,15, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. 1 Coríntios fala, os que usam do mundo como se dele não abusassem, porque a aparência deste mundo passa. E aí tem coisas ainda mais abstratas, que fala em 1 Coríntios 2,12, que nós não temos recebido o espírito do mundo. E 1 Coríntios 3,19, sabedoria do mundo. E 2 Pedro 1,4, corrupção que há no mundo pela concupiscência. Então, algo aqui, esses pontos são pontos mais, digamos, abstratos, subjetivos, porque o homem precisa de prazer, o homem trabalha para ter uma vida confortável, são coisas do nosso cotidiano e coisas que nós precisamos delas para sobreviver. Sem isso, imagina, que tipo de vida teríamos? Então, são coisas normais, coisas reais, válidas, a gente precisa disso. Mas percebe que tem uma mente por trás do sistema, e essa mente por trás do sistema, ela está, através dessas coisas, manipulando, através desse cosmos satânico, para você ser atraída para esse mundo, e uma vez atraída para esse mundo, você se torna um escravo dele, e você passa a ser um servo, perdoe-me a honestidade, mas é isso mesmo, nós passamos a ser escravos do príncipe deste mundo. E isso aconteceu porque Adão, ele abriu a porta da criação de Deus para o mal. E por causa disso, esse mundo se tornou antagônico e contrário a Deus. E João 12 diz que esse mundo, João 12:31 fala o seguinte, chegou a hora do julgamento deste mundo, e o príncipe será expulso, e eu, quando for levantado da terra, atrairei todos até mim. Então os irmãos percebem que tem um rebelde, uma mente por trás do sistema, que fazem com que as pessoas, elas se mantenham longe de Deus, elas não querem Deus, e elas acabam se entregando para as concupiscências desse mundo, para tudo quanto é tipo de situação, que não preciso mencionar. Basta a gente ligar a televisão e dar uma circulada por esse mundo, a gente vai ver que o caos satânico está instalado na sociedade de modo geral. Em João 5,19 fala que o mundo jaz no maligno.
Sabe o que significa o mundo jaz no maligno? Imagine que eu sou um médico. O Filipão é um cirurgião ali, ele está acostumado com cirurgia. Isso aqui é uma mesa de cirurgia. Satanás, como príncipe do mundo, ele tem as pessoas numa mesa de cirurgia. E essas pessoas, elas estão anestesiadas, porque essa mente por trás do sistema está escravizando a mente delas, soprando mentiras na mente delas, elas estão acreditando nas ilusões desse mundo e isso as entorpeceu. Isso é como se Satanás injetasse uma dose anestésica e as pessoas estão na mesa de cirurgia e o inimigo de Deus está ali, ó, fazendo o que quer das pessoas e as pessoas não estão se dando conta. Ele é um cirurgião maligno que botou as pessoas sob a sua mesa cirúrgica. Então o mundo está lá, jaz no maligno. As pessoas estão sendo escravizadas por Satanás. E Satanás, existe algo na palavra de Deus chamado como o mistério da impiedade, que ele atua, ele está atuando, ele está na mente por trás desse sistema. E eu trouxe algo aqui, porque nos dias atuais, o princípio de Satanás é sempre o mesmo, o princípio de Satanás não muda. Ele tem uma forma de agir. E para ele agir, ele tem que ter uma estratégia. Então, na medida que as eras passam, ele age no mesmo princípio, mas avança a intensidade da forma como ele vai escravizar as pessoas. Eu estava me lembrando essa semana, eu morava na rua de lá, Alcina Raposeira e Ansem. A minha escola era o João Francisquini, acho que dava o quê ali, umas 3 quadras de casa? Eram umas 3 quadras de casa. Minha menina hoje tem 8 anos de idade. Eu, com a idade dela, a gente botava a mochilinha nas costas e ia a pé para a escola. Não tinha tanta maldade. Havia maldade? Havia. Havia os perigos? Havia. Mas hoje, quem tem coragem de deixar um filho de 8 anos ir sozinho para a escola com tamanha maldade intensificada nessa era de caos satânico que nós estamos vivendo? Ninguém tem coragem. Porque o inimigo, ele começa a intensificar a sua estratégia. Então, quando nós vemos que existe essa mente por trás do sistema, e eu não estou me dando conta de que eu estou sendo manipulado, escravizado por isso, o que eu preciso? Eu preciso de libertação, eu preciso de liberdade, porque esses pensamentos malignos, injetados na nossa mente, pelo pai da mentira, influenciam as nossas emoções. E uma vez as nossas emoções influenciadas, a minha vontade vai ser influenciada, então eu vou agir. De que maneira que acontece a ação? Assim como aconteceu com Eva. Pensamento, parece nada, uma festinha, uma droguinha, isso aqui, aí eu vou lá, hoje pode, aí você conjectura. Daqui a pouco as suas emoções, meu Deus, isso vai ser muito legal, eu preciso desse prazer, eu quero isso. Não, eu vou. Tomei a decisão, minha vontade, e vai. Aí você vai, e aí você cai num ambiente onde aparentemente está tendo a maior diversão. As pessoas parecem que estão no ápice do prazer, daquele ambiente maravilhoso. Satanás criou as coisas do mundo como uma falsificação daquilo que Deus realmente pode ser na nossa vida. Deus é a realidade de tudo que nós precisamos. Deus é amor, Deus é luz, Deus é paz, Deus é justiça, Deus é alegria, Deus é felicidade, Deus é a cura, Deus é o Deus da ressurreição. Mas o inimigo, essa mente por trás do sistema, criou esse cosmos satânico e nós achamos que isso que está aí é o ápice e somos enredados por essa loucura, por esse caos satânico e pensamentos e mais pensamentos. Olha o que é o mundo hoje, irmãos.
Olha como intensificou a maneira como Satanás infunde os pensamentos nas pessoas. Na minha época pegava acho que 3, 4 canais de televisão. Aí veio o celular com touch. A minha geração, pelo menos, particularmente eu acho que o primeiro celular touch que eu tive, eu tinha acho que 24 anos. Estou com 40. Então eu fui ter acesso velho. Hoje em dia a criançada já cresce com celular, que a gente está tendo uma luta com essa geração por conta das telas. E nós mesmos somos afetados, porque nós estamos sendo sugados por uma quantidade de informação desnecessária e mentirosa. E isso está sufocando a sociedade. Satanás está usando a política, educação, literatura, artes, as leis. As leis estão sendo mudadas para pior. Comércio, música, tecnologia, as mídias sociais. Os irmãos percebem o quanto progrediu até os dias de hoje? E isso vai se intensificar cada vez mais. Então, baseado, eu quis trazer uma mensagem para dentro da realidade da era em que nós estamos vivendo. Porque em cada era, Satanás, ele agiu de uma forma, mas no mesmo princípio. E nessa era, ele está agindo de uma forma que ele está desgastando as pessoas com essa quantidade de bombardeio de informações inúteis, desnecessárias e mentirosas. Então eu vou mostrar algo que está acontecendo na sociedade de hoje que muitos de nós não estamos percebendo. Então, qual que é a estratégia do diabo, de Satanás nos dias de hoje? Ele tem uma estratégia para escravizar. Eu tenho estudado muito esse aspecto sobre a dopamina no cérebro humano. Vocês já ouviram falar em dopamina? Então, tem um doutor aqui, você me corrige se eu estiver falando errado. Então, a dopamina, ela é um neurotransmissor de monomania. Ou seja, ela é um mensageiro que ela envia informações para o seu cérebro e para outras partes do seu corpo. Então, para os irmãos entenderem de uma forma prática, a dopamina, ela vai desencadear em você uma sensação de prazer. Então, você sai aqui da reunião agora e você passa lá no McDonald's. E você pega aquele Big Taste bem gostoso. Quando você come aquele Big Taste bem gostoso, que delícia! Você teve aquela sensação de prazer. Seu cérebro recebeu e seu estômago e outras partes do seu ser recebeu esse prazer. Então, é como o exemplo de um maestro musical. Ou seja, o tempo inteiro, isso liga, desliga, aumenta e diminui parte do nosso cérebro. E tudo isso determina se você age ou não age, se você faz ou não faz, e com que intensidade você faz. Agora, sejam honestos, não precisa falar, mas analisem se nessa era as mídias, a televisão, não estão nos escravizando dessa forma. O tempo inteiro. E sabe por que isso aí está acontecendo? Porque a dopamina, ela é recebida até mesmo antes do Big Taste entrar em você. Então, antes do lanche entrar em você, esse momento que antecede a entrada e a sensação do prazer, ele está sendo desenvolvido por mentes brilhantes ao longo de séculos. Eles têm estudado o cérebro humano para como fazer você sentir o prazer antes mesmo do prazer. Então, nesse sentido, ele fala o seguinte, que a dopamina é recebida antes de recebermos a recompensa. A antecipação da ação, percebe? A antecipação da ação, a antecipação de comer o lanche é melhor do que comer o lanche. Ou seja, a preparação do ato é melhor que o ato.
Então, por exemplo, você vai viajar, você está preparando as malas, você está super ansioso, sensação de dopamina ali sendo liberada, aquele prazer, você preparou a viagem, puxa, você é para viajar, você montou no carro, já, agora você vai embora, parece que perdeu aquela ansiedade, né? Mas então, essa dopamina, ela foi feita para quê? No sentido positivo, ela que nos faz trabalhar, ela faz a gente se esforçar, evoluir, progredir. E ela mesmo que levou as principais figuras mundiais a realizarem coisas grandes. Essa molécula nos dá aquela fome de buscar resultados, querer mais, buscar progresso, metas, objetivos. Ela pode melhorar a nossa vida. Só que o que está acontecendo? É esse que é o ponto. Eles hackearam o nosso cérebro. O estudo desses cientistas é o seguinte: eles dedicaram a maior parte da vida deles para saber como ganhar dinheiro em cima de nós. Estudaram como elas podem nos dar mais dopamina por meio dos produtos produzidos, hackearam o nosso cérebro para saber como podemos voltar de novo e de novo, de novo e de novo. O que é esse de novo e de novo? Instagram, por exemplo, Facebook. Por que tem um like no Facebook? Para você voltar lá de novo e de novo, de novo e de novo. Ai, deu like, deu like. O Instagram tem aquela puxada para ficar atualizando toda aquela página. Você puxa, atualiza, de novo e de novo, de novo e de novo. Aí tem as publicidades, os influencers. É tudo mentira, viu, gente? É tudo mentira que está lá. E vai, mas ó, eles hackearam o seu cérebro, porque a antecipação da ação é melhor do que a ação. Então eles desenvolveram uma forma de te escravizar, de nos escravizar. Percebe que quando chega um e-mail, aí você vê lá, ó, no meu aqui está marcando 2.088 e-mails. Por que tem essa marca? Para te instigar a ir lá e ler. Ou seja, eles hackearam o nosso cérebro. Irmãos, amigos e convidados, atenção, essa atenção que eles estão querendo é igual a dinheiro e poder. As duas coisas que dominam o mundo, e é pelo que os homens se matam, pelo dinheiro e pelo poder. E isso é uma mente por trás do sistema, do cosmos satânico que está escravizando a humanidade. E o que isso acontece? Isso nos desgasta. Considera o tanto de tempo que a gente passa nessas mídias sociais. Se esse tempo fosse gasto para coisas que realmente valem a pena, imagina onde nós estaríamos em termos como desenvolvimento humano, sucesso financeiro. Eles estão sugando. E esse sugar, lá em Daniel fala que nos últimos dias, que o anticristo ele ia desgastar os santos do Altíssimo. É como um sapo sendo colocado numa panela e a água está gelada, mas ela vai fervendo, 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 de repente esquentou e o sapo morreu, ele nem percebeu. É isso que o inimigo de Deus está fazendo nesses últimos dias. Ou seja, nós estamos, por causa dessa estratégia, nós estamos vivendo como ratos viciados, querendo dopamina. Em outras palavras, estamos sendo escravizados pela mente por trás do sistema mundano, sendo manipulados e governados pelo príncipe deste mundo. O que está acontecendo com a sociedade de modo geral? Perturbação mental, fornicação e suicídio. Esses três itens estão se intensificando cada vez mais, as pessoas estão doentes na alma, as pessoas estão com pensamentos suicidas e se suicidando, e cada vez mais a proliferação da fornicação, a confusão de modo generalizado. Tudo isso é a era em que nós estamos vivendo. E existe o príncipe deste mundo e ele é o pai da mentira. E eu concluo dessa forma: um dia o príncipe deste mundo vai ser destronado. Porque esse mundo já foi julgado e a sentença, quem vai executar essa sentença para Satanás ser lançado no lago de fogo, são todos aqueles que recebem Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador.
A partir do dia que você abrir o seu coração, você olhar para a verdade e você ver que esse Jesus Cristo, esse homem Deus que saiu da eternidade, entrou na ponte do tempo, ele viveu 33 anos e meio, uma vida do maior sofrimento que uma pessoa jamais poderia imaginar. Ele sofreu tudo isso por mim e por você. Através desse sofrimento, as pessoas indagavam sobre o que é verdade. E ele, por diversas vezes, ele dizia: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nós precisamos ser libertados a tal ponto que em Lucas 13 tem uma parábola que uma mulher, há 18 anos, ela andava encurvada. A palavra de Deus fala que ela andava dobrada. Isso é o que Satanás tem feito com a sociedade. A sociedade, de modo geral, aqueles que estão sem Deus, dentro delas, elas estão andando encurvada. Tenta olhar para o céu, tenta olhar para as coisas do alto, não consegue. Mas nessa parábola, a compaixão desse homem Deus maravilhoso, ao ver essa mulher há 18 anos encurvada, ele foi e num toque, onde fluiu compaixão, essa mulher que andava 18 anos encurvada, ela pôde olhar para os céus e glorificar a Deus. Que nessa noite, a partir de agora, sinta o toque de Deus na sua vida. Não se permita mais andar dobrado. Sinta Deus tocando em você, a ponto de você olhar para os céus, glorificar a Deus, dizendo: Jesus Cristo, eu creio em Ti como meu Senhor e Salvador. Eu creio que o Senhor morreu pelos meus pecados. O Senhor fez justiça no meu lugar. E a partir de hoje, eu abro meu coração e eu te recebo como meu Senhor e Salvador, porque eu quero a verdade. Aleluia! E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Olha que passagem maravilhosa para finalizar. Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus assistentes se empenhariam para que eu não fosse entregue aos judeus, mas meu reino não é daqui. Então lhe disse Pilatos: logo, tu és rei? Respondeu Jesus: tu dizes que sou rei. E para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Perguntou-lhe Pilatos, que é a verdade? Pilatos perguntou, que é a verdade? Tendo dito isso, saiu de novo ao encontro dos judeus e lhe disse: eu não acho nele culpa alguma. Pergunte no seu coração, o que é a verdade? Se o Filho, pois, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A verdade é uma pessoa. Essa pessoa, como verdade, ela agora deseja entrar em você para que o propósito eterno de Deus lá de Gênesis 1:26 seja cumprido. Você e eu lá em Gênesis 1:26 era isso aqui, ó. A imagem e semelhança de Deus, como uma luva vazia, sem expressão, sem utilidade. Ah, mas a partir do momento em que você crê na verdade, a partir do momento que você confessa que Jesus é o Senhor da sua vida, a partir do momento que você crê que Jesus Cristo morreu pelos seus pecados, você crê com o coração e você confessa: Senhor Jesus, eu creio em Ti e eu te recebo como a minha vida, eu te recebo como meu Senhor e Salvador, perdoe os meus pecados, lava-me com Teu sangue precioso, entra na minha vida. A partir desse momento, até então você vivia vazio. Agora, Deus então passa a te preencher.
Então agora Deus está em você. Agora essa luva tem utilidade, ela tem expressão. Tudo jóia? Olha lá, ela está útil agora, ela tem expressão. Ou seja, quando cremos e recebemos a vida eterna, voltamos ao princípio para sermos um com o propósito eterno de Deus. Então podemos viver uma vida que expressa e representa a Deus. Amém. Aqueles que sentem que precisam da verdade, eu apelo que nesse momento abra o seu coração. Se você quiser se colocar em pé, para ser liberto dessa mente por trás do sistema, para receber a infusão da vida divina, que vai trazer Deus como a realidade de tudo que você precisa na sua vida, eu clamo, eu não, porque aqueles que são da verdade ouvem a minha voz. Eu clamo que vocês ouçam Deus chamando e clamando por você nessa noite. Se vocês quiserem se colocar em pé, ou sentados mesmo, ou o convidado quiser levantar junto com quem o convidou, eu quero levantar e orar com vocês para que o Senhor Jesus, como a verdade libertadora, entre em você, revolucione a sua vida e te torne uma pessoa que agora tem a verdade dentro de si. Eu vou fazer uma oração. A palavra de Deus diz que se você crer com o coração e confessar a respeito à salvação, e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Amém. Salvo da perdição eterna. E agora você vai ser transferido do império das trevas para o reino do Filho do amor de Deus. Amém. Senhor Jesus, amém. Repitam comigo. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Eu creio em Ti. Eu creio que o Senhor morreu pelos meus pecados. O Senhor fez uma redenção maravilhosa. Lava-me com Teu sangue precioso. Purifica-me com o Teu sangue precioso. Senhor Jesus, entra na minha vida. Eu me abro totalmente a Ti. Para que a partir de hoje eu possa viver em Ti. Ter a vida eterna. E viver na verdade. E eu declaro nesse momento que Jesus é o Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Amém! Se você abriu o seu coração e creu com o coração, você agora está numa espera do reino do Filho do amor do Pai. Aleluia! Agora Deus está em nós e podemos viver uma vida de acordo com o propósito eterno de Deus. Podemos expressar e representar Deus. Jesus é o Senhor.